Fala galera, estamos de volta aqui para a questão número 8, tá? A questão começa com uma anamorfose, né? Mas você fala, o que é anamorfose mesmo? Então, é uma técnica cartográfica, né, de representação da superfície terrestre ou de parte dela, deformando, chamando atenção para algo a partir de deformações. É muito comum você, né, esticar, deformar as áreas continentais, você utilizar figuras, né, como por exemplo triângulos, retângulos, quadrados, círculos, né, como a gente pode estar utilizando aqui, percebendo que a questão está utilizando figuras geométricas, né, para representar a superfície terrestre e gritando para você. Por exemplo, quando você olha para uma representação, né? Quando você olha para uma representação, o que mais grita para vocês? Olha só, China, Índia, Etiópia, Nigéria, né? Brasil, então República, né, Democrática do Congo e tal. Então aquilo que mais grita para vocês. Então estão querendo chamar atenção para problemas, né, ou aspectos, ou temas relacionados a situações que esses países se destacam, tá bom? Então, por exemplo, é muito comum que as questões, né, que envolvam anamorfose, eles não coloquem o título. Isso dificulta um pouco o entendimento. E o título pode ser motivo de pergunta, mas aqui tá tranquilo, ó. O título tá lá, ó, o mundo, porcentagem da população e o número de pessoas, ou seja, valores absolutos, né, que não têm acesso à água potável. Tá bom? Então você vai perceber que essa situação é muito mais crítica nos países de baixo padrão de desenvolvimento, a lógica do saneamento básico, né? A água, esgoto, lixo, né? Acesso a serviços essenciais é muito aquém do ideal, ou seja, atinge um pequeno percentual da população, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Quando a gente compara os países centrais aos países capitalistas. Legal? Anamorfose é uma representação cartográfica do espaço geográfico em que ocorre a distorção da proporcionalidade das áreas territoriais dos países com o propósito de adequar as suas áreas aos dados quantitativos que se deseja representar. No exemplo a seguir, são representados dados quantitativos referentes ao acesso à água, no caso, a água potável. Observe a anamorfose e, na sequência, a gente vai responder as questões. Tá bom? Então, ó, temos mapa, então a gente tem que partir para os elementos cartográficos. Temos título, tá certo? Temos aqui, ó, preste atenção, ó, legenda, certo? Temos, né, não temos orientação, não temos rosa dos ventos, mas temos fontes, tá legal? Temos fonte, né, da origem, bacana, então vamos lá. Item A da questão número 8, tá? Item A da questão número 8. Aponte, então o verbo de comando é apontar, aponte a situação do Brasil em relação ao não acesso à água potável em porcentagem da população, então em porcentagem, e quanto ao número de pessoas. Quando a gente fala de porcentagem, você vai olhar a cor, né? Você vai olhar a cor. Então o Brasil está aqui, então o Brasil vai ser identificado aqui, ó, em termos percentuais, ó, em termos percentuais da população, né, o Brasil se encontra na escala entre 10, né, no índice entre 10 e 19% da população. Se você pensar que a população brasileira hoje, esse mapa é de 2013, tá? É de 210 milhões, então isso é muito significativo, tá certo? Nós temos um quantitativo absurdo de população que não tem acesso à água potável. E nesses momentos de pandemia, né, onde todo mundo disputa álcool em gel, uma parcela significativa da população nem água tem para fazer a sua higiene. Tudo bem? Então fica aí uma reflexão para você, tá? Só que aqui está pedindo também quanto ao número de pessoas. O número de pessoas você vai olhar aqui, ó. Você vai olhar justamente essa parte, ó, o número de pessoas, né, que não tem acesso à água potável. Então o Brasil está na casa aí dos 10 milhões, né, de pessoas. Está numa casa até superior, próximo, né, aos 10 milhões de pessoas, é um pouco mais aí do que 10 milhões. Lembre-se que esses dados pioraram e pioraram bastante, tá bom? Mas vamos lá, lembre-se, né, que com a pobreza, com o desemprego, com a miséria, nós temos piores indicadores sociais, como por exemplo, violência, acesso, né, a boas condições de vida, como uma casa digna, por exemplo. Muitos perderam moradia, não conseguiram pagar aluguéis, né, perderam suas casas próprias, ou perderam, né, seu financiamento. Bacana? Então vamos lá. Na sequência, cite, né, o nome de pelo menos 3 países e sua localização continental, ou seja, seu continente, onde a situação de acesso à água potável em porcentagem da população é
mais crítica. Quando a gente fala mais crítica, meus amores, a gente está falando dessa faixa aqui, ó. Então você vai pegar aonde os países, né, estão justamente nessa faixa etária. Então, olhando o mapa aqui, a gente pode citar alguns países, como por exemplo Mali, a gente pode falar de Níger, Nigéria, Guiné, Etiópia, Somália, República Democrática do Congo, Moçambique, Madagascar, tá? É importante você perceber isso, todos eles no continente africano, tá? Lembrem-se, galera, só um detalhezinho aqui quando a gente fala no continente africano, eu dei uma analisada aqui, ó. Agora que eu vi, o que acontece? Aqui o mapa está desconsiderando, né, a divisão que aconteceu em 2011 em Sudão e Sudão do Sul. Depois de praticamente 50 anos de conflitos, nós tivemos uma separação e a criação do Sudão e a criação, né, no caso da fragmentação do Sudão do Sul. O Sudão do Norte, né, mais ligado à questão do islamismo, o Sudão do Sul é cristão, predomínio do cristianismo e de outras, né, religiões locais, mas o grande ponto de destaque também de influência internacional, de interesses internacionais, é justamente a presença, né, de petróleo nessas áreas. A questão não exigia isso, mas vamos aproveitar sempre para a gente falar alguns dados. Então nós já apontamos aqui os principais países que estão nessa situação aqui, né, no continente africano. Agora vamos passar aqui para a Ásia, por exemplo, né? Quando a gente fala de Ásia, a gente pode, analisando o mapa, né? Analisando o mapa aqui, a gente pode falar do Camboja, a gente pode falar do Afeganistão, né? Certo? A gente pode falar desses países que estão nessa situação, né? Certo? Dando ó, Camboja, né? Ó, Afeganistão marcando para vocês aí que estão procurando. Agora a gente vai falar um pouquinho da Oceania. A gente pode falar, quando a gente fala da Oceania, a gente pode falar de Papua Nova Guiné, né, que está representando aqui, ó. Bacana, na Oceania e por aí vai. Tá legal? Então nós já citamos alguns países e seus respectivos continentes. Vamos dar prosseguimento aqui na C. Identifique os países, então está no plural, então mais de um, né, cujo número de pessoas, deixa eu tirar aqui na frente, não possui acesso à água, né, potável é superior a 100 milhões. Então, quando a gente fala de 100 milhões, você vai olhar aqui para a legenda, ó, 100 milhões, certo? Proporcionalmente, a gente pode falar de China e a gente pode falar de Índia. Lembrem-se, né, que esses países apresentam populações monstruosas em termos, né, quantitativos. Então, nós temos aqui os dois países mais populosos do globo. A população chinesa próxima a 1 bilhão e 400 milhões, a população indiana próxima a 1 bilhão e 300 milhões. O ritmo de crescimento diferenciado, né? A ONU já aponta que daqui a alguns anos a Índia pode superar a China e se tornar o país mais populoso do mundo. Isso mostra o ritmo de crescimento desigual entre os países, né? A China é muito mais avançada na transição demográfica do que a Índia. E a Índia pode vir a se tornar, segundo essas projeções, né, projeções lideradas pela ONU, o país mais populoso do mundo, tá bom? Lembre-se, né, que a Índia são Índias, né? A Índia é muito discrepante, muito contraditória. Então você tem áreas ali muito desenvolvidas, como por exemplo, a gente tem ali o famoso Vale do Silício Indiano, Bangalore, onde nós temos a presença de grandes polos de tecnologia, grandes tecnopolos, e ao mesmo tempo nós temos uma parcela significativa da Índia desprovida, né, de acesso à água, desprovido a saneamento. Nós temos uma Índia que é um dos grandes exportadores de cérebros, né, de mão de obra qualificada profissionalmente, exporta mão de obra qualificada para o mundo, se destaca nesse aspecto, mas por outro lado tem muita pobreza, né, muita dificuldade de acesso por parte significativa da população, tá bom? Certo? E um dos grandes desafios da China hoje é justamente conciliar, né, continuar conciliando crescimento econômico e desenvolvimento social. Então, um dos grandes aspectos aí a serem enfrentados, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais, até daqui a pouco, tá? Então, é isso aí, galera. Continuem firmes, continuem fortes. Qualquer dúvida, anota aí pra gente poder tirar nos momentos oportunos, né? Principalmente aí que agora a gente começou a fazer nossos vídeos, né? Nossas aulas virtuais aí, nossos vídeos ao vivo, tá? E aqui, beijo pra vocês, obrigado pela atenção. Grande abraço, espero que eu tenha ajudado, tá?